sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E a gente tá aqui para falar sobre... Trash. A felicidade está no lixo. A esperança vem do lixo. A esperança vem do lixo. Exato. Subtítulo em português. Filme aí do diretor, né? Steven Daldry. Exato, que você deve conhecer de vários filmes, incluindo Billy Elliot. Ó, não é brasileiro então, não, cara? o cara não é brasileiro, exato. O cara fez Olha. O Leitor, fez As Horas. É um cara bacana. É um cara bom, um cara bom. Agora a gente tem a história de 3 crianças que trabalham no lixão. Isso. E encontram de repente uma carteira que existe instruções que vão levar pra algo. Um tesouro? Será? Seria um tesouro? É algo de muito valor Dinheirão? que pelo menos eles acreditam. Mas no Sim. final eles vão encontrar pessoas, vão desvendar um pouco do que é esse mistério, vão descobrir que eles precisam consertar, ou seja, fazer algo, fazer o certo. Isso. Pela sua comunidade, né? E Olha, muito e boa até- esse snapshot. Quiçá pelo Brasil. Ó, Olha. porque não? Verdade. Porque na história a gente vai ter político, vamos ter de novo corrupção. Olha. O filme tá saindo aí uma Nunca semana. tem esse filme né? brasileiro? Exato, o filme tá saindo aqui uma semana depois de eleições presidenciais. Aham. Enfim, então ele tem ainda até uma pegada dessa assim de Crítica consciência- política uma crítica e política social. e até porque não uma conscientização da pessoa com relação, né, do povo com relação A sociedade, sociedade, à corrupção, corrupção ao seu política, papel na corrupção sociedade, policial, corrupção na ao sociedade. que é como um todo. o ser, a integridade e a ética. Tem atores americanos também? Exato, É. você vai ter o Martin Sheen Martin Sheen, e a o pai do Rooney Mara. Charlie Sheen. Exato. Olha, e o E a William. Rooney Mara, que você talvez conheça de Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Sim, é um... Trilogia Millennium. O filme é baseado num livro também, que não é um livro brasileiro. Então, ele se passa no Brasil, mas é escrito por um americano também. Espero que seja americano. Pode ser outro também. Pode ser que seja Por um gringo. polonês. Vê que a gente pesquisa a fundo aqui antes de falar pra você, né? E cara, mas eu gostei muito dessa questão. É um filme muito parecido com Goonies, né? Cara, então, é de aventura. é um filme de aventura nesse crianças. sentido, mas ele é um filme que Mas não é um filme muito para sério, crianças. não é pra criança, É. exato. É, não. Porque uma vez que ele vai usar, os protagonistas são as crianças, né? São apesar de a gente Bruno. da gente apesar da gente ter os atores famosos, né? Os brasileiros Wagner Moura aí, Selton Mello, Olha né? aí. A gente já vai ver Fora casos outros de atores, né? É que eles são os que estão no pôster, né? Não, outros atores. É que eles que eu não vou citar. Não, Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier, próprio sim. filme. Mas quem tá vendendo o filme, pelo pôster, você percebe que são eles. Né? Sim, com certeza. O pôster do filme são as 3 criancinhas lá e 2 cabeçonas enormes do Wagner Moura e do Mas Celso isso não é Mello. problema, só tá pra justificar que a violência que você já vê no começo, até com o Wagner Moura, já justifica que, por mais que ele tenha uma pegada de aventura, o aspecto, É uma né, coisa séria. eu achei bacana como que a história é contada, principalmente pela perspectiva, né, das 3 crianças, que eu acho que é diferente, né, do que a gente pode ter visto em outros filmes brasileiros. Por exemplo, o filme abre com uma criança apontando uma arma. Sim. E ainda no mesmo foco, né, Um plano que é uma referência total, né? Lembra ao muito, vai Cidade de lembrar Deus. muito ao Dadinho, né? Que é ia virar o Zé Pequeno, que é uma arte até que serviu de inspiração até pro Libermerro, né? O que desenhou lá o Coringa, né? Que usou Usou o mesmo plano, né, do que o do Zé Pequeno, né? Do Dadinho, no caso. Sim, dessa cena, né? Que pode te confundir, né? Não vá com preconceito achando que é mais um filme, né? De mostrar o lado ruim das crianças, né? O lado ruim, vamos dizer assim, né? Da criminalidade, né? Sim. Então, né, não se engane que o filme ele vai demonstrar uma parte que eu acho que é uma discussão muito interessante, né? Do que é a maldade e, na verdade, o que é a ética, né? Vamos dizer assim. Com certeza. Porque Que a é gente vai a questionar... ética? A gente vai questionar o que as crianças, por que elas fazem o que fazem e por que faz o que é o correto, né? Isso é verdade, cara. E eu acho que a palavra-chave do filme é esperança, que tá no título, né? Porque realmente não é um filme sobre... É um filme sobre a criminalidade, mas mais que isso é um filme sobre a superação dessas crianças. E assim, Sim, a gente... eles são tão inocentes que ver o mundo pela visão deles, com todas essas injustiças e tudo que tem de errado, mas você vê com uma visão de uma criança, né? Então, Sim. E eu acho que ele é um filme que tem os seus paralelos com, por exemplo, Cidade de Deus, por exemplo, né? Que, como você falou, o plano de abertura, para mim a referência ficou muito clara ali, de mostrar uma criança com uma arma na mão e de você já ver isso como sendo uma coisa errada, né? É. O que uma criança não tem que estar com uma arma na mão?
E ele tem esses paralelos com Cidade de Deus, mas o tom do filme é totalmente diferente do tom do Cidade de Deus. Mesmo não sendo um filme infantil, né, para criança, o Cidade de Deus, ele é um filme com um tom muito sombrio, que nem, por exemplo, Tropa de Elite. Ele é um filme que triste, te choca muito. ele é um filme chocante e triste, ele é um filme dark, que você é exposto àquela realidade, que é uma realidade que é daquela forma, ela é violenta, ela é ruim para os dois lados, para quem está querendo fazer o bem, para quem está querendo fazer o mal. Não tem ganhadores nessa história. E esse filme, ele mostra tudo isso, mas o tom do filme é um tom muito mais alegre, muito mais, de certa forma, até de lúdico, vitória, né? Você vê a corrupção, mas você vai ver, né, o lado, por exemplo, de polícia corrupta, de como que ela lida com pessoas, né? O abuso policial. O abuso policial, mas você vê a própria visão de que as pessoas que sofrem esse tipo de abuso na sociedade, né? Mas você vai ver que as crianças, elas trabalham, ou seja, elas catam, né, vasculham lixo, parece que eles moram, né, a comunidade é feita ao redor do lixão, né, muito próximo do lixão, e é realmente, né, Tem essa referência até a Ilha das Flores, né, que é um documentário antigo que tem toda uma polêmica aí se é verdade ou não é, e parece que não é, parece que é bem... Do Polegar Opositor. Isso, esse filme aí que... Que você deve ter assistido na escola. Na escola, eu assisti na escola. E que é um filme interessante, assim, mas ele... Pessoas que vivem do lixo, né? Sim, pessoas que vivem do lixo, mas eu acho que no caso desse filme, da Ilha das Flores, ele capitaliza em cima disso, assim, da vitimização das crianças. Não é o caso desse filme, não. Ele, Com certeza ele não. mostra as crianças que, apesar de tudo que deu errado, assim, elas nasceram no lugar errado, elas provavelmente não têm a educação que deveriam e tal, mas elas, apesar de tudo isso... conseguem, primeiro, desvendar um mistério muito legal. Sim. Né? Elas são proativas, assim, elas vão resolver o problema, né? Sim. É que falar também na comunidade, eu acho legal mostrar não só elas vivendo normal, porque ela vive ao redor do lixo, mas o lixo é uma coisa natural para elas. É parte do cenário, não é incômodo. Não é incômodo para elas, principalmente, porque até quando elas vão nadar no lago, o lago tá cheio, sei lá o que é aquilo, que tem água. É incômodo pra gente, né? Lixo, Ver né? Mas um outro lado positivo que eu acho bacana que o filme trata, por mais que tem 2 atores americanos, acho que o papel deles na trama é muito bem feito. Concordo. E é orgânico. Primeiro que o Martin Sheen é um padre, então você, né, ele é que cuida da comunidade. Você percebe, por mais que ele tenha ali uns defeitos, sei lá, bebendo vinho ali numa hora que você cara, pode ver. alcoólatra, né? Pode dar a ideia que ele possa ser alcoólatra, que ele não está na missa bebendo, né? Mas você percebe que ele é um cara que tenta fazer algo pela comunidade, ao mesmo tempo que a Rooney Mara também é uma professora de inglês. E isso é fundamental também para entender a trama, né? Porque são, vamos dizer assim, né, elementos que são trabalhados nesse primeiro ato, né? Que vão apresentar os personagens, colocar uma personagem em inglês, quando no final, para desvendar o mistério, existe o inglês, existe a necessidade das crianças terem noções básicas de inglês. Isso eu achei fantástico. E eles fazem isso, né? Eles falam... Então não fica jogado, não fica algo que seja, por exemplo, estranho ou que não combinasse com a narrativa, não funcionasse. E funciona muito bem. Eu acho que funciona muito bem. E eu acho que é uma decisão que ela deve ter partido. O próprio diretor falou: pô, eu quero fazer um filme internacional. Se eu colocar atores americanos aqui falando inglês, é muito mais fácil ele fazer isso. Ele tem uma entrada maior até no mercado americano, Exato, né? E até eventualmente pro Oscar, assim, um filme que é melhor visto aos olhos das pessoas. Tem mais apelo pro mundo todo, né? Então, assim, só que é o que você falou, ele conseguiu fazer de um jeito que ficou orgânico na trama. Não foi uma pessoa falando inglês à toa, e como é que o menino sabe inglês, né? E assim, e o que você falou da vitimização, eu acho que é importante porque o filme, ele mostra a vida das crianças e você entende que aquelas crianças são vítimas pelo que você entende da sociedade. Sim. Porque você, se você não tivesse consciência do que é o lixo, do que é um lixão, do que pode ter lá no meio, se você fosse um alienígena e visse o filme, você não ia entender que ali no meio tem doença, tem sujeira, que é um negócio degradante para a condição do ser humano. Porque o filme, ele não fala isso, ele não bate nesse ponto em nenhum momento, que o outro mora no esgoto, ele só fala, pô, o menino é fedido. Que é até um negócio de criança, é uma brincadeira de criança, que ele fala, o outro é mó fedorento, não vamos lá não. Não é que, ele mora no esgoto, ele tem doença, não sei o que lá. E assim, eu acho que isso é muito legal do filme, que ele não precisa ficar colocando as crianças como vítimas. Ele te dá um cenário. Como heróis, né? Exato, ele te dá um cenário e você
que tem todo esse background já antes de ver o filme, você sabe que eles são vítimas e você não precisa ser lembrado daquilo o tempo todo pelo filme. Tá O filme, muito pelo contrário, ele não fala essas pessoas são vítimas, ele fala, ó, esses aqui são os heróis. Exatamente. E eles agem como isso, né? Eles não são, né, passivos na história. São eles cativos, porque no momento, né, que eles acham as instruções, se eles não tivessem, né, a curiosidade de ir além, e aí que tá... E acreditar neles mesmos, né? Porque se você pensa assim, como é que um grupo de crianças consegue fazer as coisas que eles fazem, ir atrás, Isso é legal, mostra nessa comunidade, porque, por exemplo, você tem o rato que ele vive num esgoto e você percebe que ele tem o canto dele lá, né? O rato é menino, né? É, o menino, exato. Ou seja, ele tem até um apelido que condiz até um pouco, né, com onde Ele morar no esgoto, né? Que ele é o rato. E ele fala, né, que ele tem a doença que não cura, né, que é doença de pele, ou seja, realmente baixa até que se eles vivem o viver no lixo, o viver no esgoto tem consequências para eles. Exatamente. Mas também mostra, saúde, né, que tem eles têm as próprias leis e próprios caminhos, porque quando eles usam caminhos, né, alternativos para chegar aos outros lugares, eles precisam, por exemplo, passar por um pedágio por um outro cara malandrão que cuida de outra área, que ou provavelmente seja, era uma criança que nem eles, que cresceu naquela situação. Que é o lado ruim de corrupção que a gente fala, ou seja, é um lado, é a criança, por exemplo, esse grandão, ele tem um pequeno que, fica cuida daí, não deixa aqueles lá saírem. Ou seja, é um grandão que tem um pequeno... São os bullies, assim. Que aí o pequeno, não, que eu digo, na rua, né? Exato, que eu digo que aquele pequeno uma hora vai ser igual aquele grande, que vai ter um pequeno fazendo a mesma coisa. Exatamente. E essas três crianças, elas são diferentes, isso que eu acho bacana. Que eu faço um paralelo no Billy Elliot, com a integridade do Billy Elliot. Ele era um menino sem preconceitos, com tudo no Billy Elliot. Ele gostava de balé, ele não precisava ser homossexual para gostar de balé. E ele tinha um amigo homossexual e ele não precisava, por exemplo, tratar com o menino com indiferença, se ele tinha o que ele tinha da amizade, que era o melhor. Ele só não precisava ter o afeto de um amor, né? Sem ser, né, da amizade. Nesse caso, você percebe até as crianças nessa bondade, nessa integridade. Até quando o policial, né, uma hora tá perguntando do Celton Mello, pergunta para as crianças, um monte de pergunta e o Rafael não responde. Quem responde sempre o Gardo no lugar dele. Sim. Aí o Celton Mello vai dar uma tirada e fala, o que é? Vocês são namorados? Aí ele responde, se a gente for, não é problema seu, isso é coisa nossa, ou seja, uma criança, não, um adolescente nessa idade, provavelmente ali ia xingar o cara ou reagir, mas aí você percebe ali como ele já é diferente, né? Essa criança pela essa coisa de ele tem uma visão de mundo que a gente hoje espera que seja a melhor, mais correta, né? E além disso, eles não terem preconceitos, parece que eles não sabem que eles estão numa condição ruim. Sim. Assim, como criança, é muito difícil você saber que você é pobre, né? Tipo, a criança nasce... Pra ela aquilo é o normal, assim, né? E, cara, eu cresci na Zona Leste, no bairro Itaim Paulista, que é um abraço pra todo mundo Itaim. E, cara, eu comecei a sentir que eu talvez não fosse rico quando eu fui estudar numa escola particular, assim. Então, é aquela coisa de a criança... o filme te coloca né? no olhar da criança. Pra eles não são vítimas, entendeu? Eles são espertos, eles são inteligentes, eles são legais. Eles sobrevivem, né, na verdade. Eles têm, pra conseguir aqueles que eles precisam, que eles querem, eles usam até, né... Do que a comunidade oferece, né? O que eles têm ali, né? Verdade. O que eles conseguem. E até tiram vantagem de conhecer aquele lugar como ninguém, de subir no telhado e tudo mais. Mas você falou, né, de eles não tem noção dessa diferença, eu acho interessante a história do Patrick Stewart, que fez o Professor Xavier, Capitão Picard. Tem ele conversando com o William Shatner num documentário sobre os capitães de Star Trek. The Captains. The Captain. E aí ele conta pro William Shatner, né, quando conta a origem dele, ele era criança, era pós-guerra, e ninguém tinha nada, então era todo mundo muito pobre. Ele falou, sua infância foi difícil? Era todo mundo pobre, tudo faltava pra todo mundo, então a gente não tinha essa diferença. Então pra gente era normal. E a mesma coisa o menino, né, o Gardo fala isso, que é bacana de se refletir. Uma menina fala, né, uma hora fala pra ele, pô, mas é tudo muito sujo. É sujo, mas você se acostuma. Então eles têm até um pouco, eles têm a noção de que ali não é o ideal, mas é também por causa daquele negócio, né? Eles já estão entrando numa idade de uma pré-adolescência que é quando eles vão começar a questionar aquilo ali, né? E quando ele fala, é sujo, mas você se acostuma, isso aí você pode aplicar pra tudo, né? Vai saber, por exemplo, se o político, que é o grande vilão da história, se ele, quando ele entrou, às vezes ele era um político honesto, a gente não sabe. Às vezes ele tá lá porque realmente ele era um representante de quem votou nele, da população, enfim. E aí o cara, às vezes, se converteu pro lado ruim do político. Isso é bacana, você vê, uma frase que pode dar muitas interpretações, porque o filme ele vai ter também no final uma tentativa de conscientização com relação à nossa visão política. E nós, como, né, nós somos passivos com relação à política, como pessoas que votam. E a gente, é tudo tão sujo que a gente se acostuma, então é tudo tão corrupto. É até o país, né? Tipo assim, o Brasil é sujo. Tipo assim, isso dá uma visão tem essa visão do estrangeiro, né? Tipo, tem os dois atores de fora.
E aí, assim, pra quem tá aqui, você tá acostumado a ver. Não nesse nível, assim, assim, ninguém... As pessoas que estão assistindo aqui não moram perto de um lixão, talvez. Mas... pra você é normal, você sabe que a polícia é corrupta, você sabe que tem abuso policial, sabe que tem gente que é preso, que não fez nada. E é complicado, mas aí você vê uma pessoa de fora, fala, meu, isso aqui não deveria ser assim, não deveria estar acostumado. E é legal até que esses personagens, por exemplo, o padre, você vê que roubam o dinheiro dele, mas ele nem julga, ele fala, meu, os meninos nasceram assim, aqui, eles sabem onde ele tá, né, o padre? Isso é exatamente, legal, né? Mesmo Parece essa visão externa, ele é um cara que consegue entender, né? ele entende que ele é foda, você vai ajudar ele. ele. É um legal também, tem uma hora o personagem da Runimara, ela entra nessa parte de fazer a parte da corrupção do jeitinho brasileiro, Sim. que se pagando pra pagar pra obter acesso a exato, a e é nisso, pra ela, por ela ser estrangeira, a consequência parece que é mais direta, né? Sim. Da consequência negativa. Se Sim, a gente sim. fazer isso, até pra gente responder por corrupção, uma pessoa, um cidadão comum, elas nunca vão pegar você, né? Com Um certeza. cidadão comum subornando pra tentar acesso a tal lugar. Sim. Agora é muito mais fácil, né? Ela... E o Selton Mello, ele tira proveito da situação pra meio que falar, não, peraí, eu não sei como é que é, mas aqui não é assim não, aqui não é corrupto, meio que essa coisa que o brasileiro tem também de defender o Brasil, né? é irônico. Né? Sim, faz Eu não sei como é que é no seu país, mas aqui você não pode dar dinheiro, não sei o que lá. E é foda porque ela tá tentando fazer o bem, mas tem que andar pelos caminhos do mal pra conseguir chegar, né? Isso. É, verdade. E inclusive ela fica muito assustada não é a palavra que eu quero encontrar. É assim, que ela está ficando acostumada também, quando ela vai entrar na cadeia e fala, meu, precisei dar um dinheiro pro cara, né? Obviamente. Tipo, ela tá acostumada, já que pra qualquer coisa funcionar, no mínimo, você tem que molhar a mão de alguém e etc, né? E é foda essa visão de quem tá de fora, assim, realmente, né? A gente, por exemplo, tem uma amiga nossa que é da Rússia, e sempre que a gente marca com ela, a gente chega um pouquinho atrasado, assim, ela, não, é 2 horas horário do Brasil. Tipo, ela sabe que não é 2 horas, é 12h15, 12h20. Então é complicado, assim. E você sabe que uma coisa que eu gostei bastante nesse filme me lembrou até os livros do Pedro Bandeira, pra quem já leu, deve ter ido pra escola também. Tá, né, um episódio todo paradidático, né? Ilha das Flores, Pedro Bandeira. E, por exemplo, a Droga da Obediência, a Pântano de Sangue, que tem a turma do Os Caras, é a turma das crianças lá. E é mais ou menos esse esquema, assim, são crianças que resolvem crimes, É literatura infanto-juvenil, isso. Meio de como se fosse policial, só que resolvido pelas crianças. Exatamente. E me lembrou muito isso, assim, a forma de resolução dos conflitos entre as crianças e tal. E você vê, é tão inocente, sabe, que eles estão, por exemplo, numa situação que eles não têm como fugir, que a polícia está vindo atrás deles, e eles estão lá dentro da favela, e não sei o quê, e ele fala, eu não aguento mais, eu não vou conseguir resolver isso aqui nunca, eu não entendo, tal, e o outro vira e fala, não, vem aqui, vem me ajudar, vai dar tudo certo e tal, e você fala, se fosse talvez no mundo real, um ia zoar, falar, você é viado, por acaso, né, e é um negócio que eu acho que falta um pouco nesse tipo de história, no Brasil, falta mais histórias estilo Pedro Bandeira. Né? E essa é uma ótima história. O Trash é uma ótima história nesse sentido. De você. Tudo bem que não é um filme infantil, não leve seu filho para assistir, porque é um filme violento. Mas eu acho que falta. Mas será que não? Será que não é legal levar a criança a assistir um filme desse? Não, aí é o pai que, lógico, é o pai que vai decidir, né? Mas assista antes pra saber. Mas eu acho interessante, sim, porque é realmente uma questão que eu levantei durante o filme, assim, será que as crianças deveriam assistir esse filme? Porque meio que é um filme que, de certa forma, empodera as crianças, né? Você tira ela da condição de vítima e coloca ela na condição de alguém que tenha agência sobre a sua vida, assim, que pode resolver os problemas e pode... De agente de mudança, né? E até resolver os problemas da sociedade, né? Você vê até o final, é muito emblemático, assim, de, pô, eles não resolveram o problema da corrupção no Brasil, com certeza. E também nem da pobreza daquelas pessoas, porque aquele dinheiro ali, eu não sei, né? Que nem quando a pessoa ganha a loteria, depois de um ano já perdeu tudo e tal. Mas essa coisa de... eles foram lá e fizeram, se não fosse eles... ia estar tudo igual, cara. E, tipo, o cara mal ia estar no poder, o policial lá ia continuar pegando gente, matando gente, enfim. Sim. E o filme, por exemplo, a gente estava falando, né, que o filme é bastante violento e tem algumas cenas, por exemplo, quando o Selton Mello vai interrogar o menino
E, eles estão fazendo uma barbaridade louca lá, com o moleque tá no porta-mala, tomando porrada de tudo quanto é lado no carro, e o Selton Mello tá lá numa boa ouvindo música clássica no carro. Né? Então ele tem um papel de vilão, mas aquele vilão que ele te dá medo por ficar calado. De tão calmo que ele é, né? Mas das ameaças, ele manda, né? Ele tem mais poder de mandar. Ele é o cara que não perde a cabeça nunca, né? Ele tá sempre frio no controle, ali. Isso é, assim, eu achei muito bem, cara. Eu achei um personagem muito eu também gostei, interessante. achei que combinou com o estilo do Selton Mello de falar com aquela voz calma. Voz calma, A atuação dele acho que combina, né? E ele tá falando super tranquilo, né? E fala, você tem medo de montanha-russa? E leva o moleque pra tudo. Todas as frases dele tem uma pegada, ele nunca solta uma frase sem ter um significado oculto, né? Ele escreve antes de ir lá e falar pra criança, né? Ou já fez várias vezes e tal. E é isso, cara. As cenas de ação me deixaram muito feliz, assim. Também, porque cenas de perseguição. Vai ter muitas perseguições, isso que é legal. O filme ele mostra, ele te deixa, fisgado o tempo inteiro. Né? Você vai ficar. É um fisgado bom, porque você fica preocupado pelos personagens. E mostra, assim, até, por exemplo, a parte do trem, né? Aquela estação de trem, aquela foi a primeira. Que lembra até um pouco Central do Brasil, que mostra eu não sei se aquela é a Central do Brasil, mas parece muito assim, e mostra eles no underground mesmo, né? A parte de baixo do trem, eles passando por baixo assim e pulando um trem pro outro, cara. E é bastante metafórico também, né? Você vê que eles têm que se movimentar pelo submundo. Tipo, é o jeito que o favelado tem pra sobreviver, é andar pelo submundo, né? A sociedade não aceita eles têm essa noção, né? Eles têm eles têm esses caminhos, esses submundos pra caminhar, né? E essa cena de ação me lembraram bastante até, cara, Quem Quer Ser um Milionário, né? O filme do Danny Boyle que ganhou o Oscar aí, que mostra também a favela indiana que de uma forma mais alegre também, de uma forma mais mostrando o lado cultural, lógico, mostra também a parte ruim, né, as crianças sofrendo abuso e tal, mas mostra a parte alegre deles como crianças, vivendo como crianças também, e essa coisa da aventura, assim. E nesse filme, até as perseguições, como no Cidade de Deus também acontece, eles mostram bastante a favela, assim, a parte cultural, mostram a festa, eles mostram os mototáxis descendo o morro, sabe? Tipo, é bem... E eles integram isso de uma forma legal. Até quando eles vão pra praia, eles olhando a praia, assim, com aquela... Sabe, tipo, como se fosse outro mundo, como se fosse paraíso e tal. Uma área de descoberta inocente. Uma área de descoberta. E até a amizade inocente dos amigos, né? Tipo, eles se abraçando, beijando na testa, beijando a cabeça. Eles têm um carinho um pelo outro, um cuidado. Isso demonstra muito... E de novo, a química, acho que a escolha desses atores pra interpretar realmente. foram muito boas, apesar de eu ter um leve problema de entender o que o rato fala na maioria das vezes. Eu tenho um leve problema de dicção. É tão novinho, né? O menino, tão novinho. Eu acho que, putz... Mas, cara, eu gosto muito do personagem do rato. Não, eu também gostei bastante. Eu acho que a brincadeira é só essas. Eu sentia que eu tinha que me esforçar pra... Rato, fala direito, sabe? Por que ele chama rato? Mas é legal realmente porque cada criança tem a sua personalidade e isso é demonstrado de forma bem orgânica assim também, né? O rato ele tem essa personalidade mais de negociador, ele quando ele descobre o negócio ele negocia a parte dele no deal. E ele é o cara que conhece os caminhos, é o cara que conhece. Ele tem o streetwise, né? Tem a manha. Ele tem um fliperama que ele aluga e tal, ele já calcula as parcelas. Ele mora sozinho, né, cara? Você vê, ele procura, né, tirar o melhor, né, das situações, mas ele é um menino sozinho. Ele é um moleque engenhoso, né? É verdade. Enquanto o Gardo, por exemplo, é um cara mais audacioso, ele dá em cima da professora, ele vai lá... É um cara meio age antes de pensar, né? Cara, não, vou resolver, sai correndo e tenta pegar a bolsa da mulher. Exatamente. Resolve as coisas é verdade. No impulso, e o Rafael, que é o Rafael Fernandes, segundo o livro. Que é o Rafael, que é o personagem que é mais cabeça, ele é o cara que planeja, é o cara que faz as coisas direitinho, ele é lawful good. Exato, é lawful good. É parte dele, né, a tomada de ser sempre o correto, a decisão correta e seguir o plano, né? Legal que os amigos compram a ideia dele, né? E isso é legal, assim, de você ver que talvez, se não fosse por ele, os amigos talvez não iam comprar muito, não iam fazer a mesma coisa. O Gardo, por exemplo, por ele pegava a carteira lá, vendia por R$1.000 pro policial e, ele tava rico e tal. Só que assim, é pra você ver que a influência ela conta muito na vida das pessoas, tanto a influência positiva quanto a negativa. Até o papel do padre lá, né, cara? Ele é uma influência positiva para aquelas crianças que só veem a parte ruim da... Claro, e você vê que a influência... Independente de falar sobre religião, né? O caráter do padre como pessoa. Você vê que eles são influenciados positivamente por toda essa comunidade que é unida, que trabalha, que corre atrás de sobreviver e de viver.
E eles já são bons, eles são pessoas boas, mas talvez eles faltavam a coragem de fazer a coisa certa em algum momento. E aí o Rafael tem essa coragem, e aí os amigos dele, por confiarem, por gostarem do Rafael, compram a briga dele também. E quando o policial pega o Rafael, aí o negócio vira mais pessoal ainda. Porque não é simplesmente não fica mais simplesmente um negócio abstrato. É assim, não, estão querendo derrubar o nosso amigo. Então agora o negócio virou pessoal. Né? E você vê que essa influência, você vê a influência negativa também, por exemplo, no lado da polícia, né? Que você vê que o Selton Mello é um cara que ele influencia negativamente os outros policiais, porque ele está lá forçando, ele tá forçando os outros policiais, por exemplo, a torturarem uma criança. Né? E você vê que o cara, ele tem uma certa consciência, né? Ele não conseguiu... Quando o Selton Mello não tá mais lá, ele fala, é o cara que resolve os problemas dele, ele sai fora. Você vê que o próprio policial ali, claro, a polícia é corrupta, enfim, tem toda essa crítica, mas que no fim das contas são seres humanos. E eles são influenciáveis e eles têm medo. E assim, quando ele tá fora da influência quando o policial tá fora da influência do Selton Mello, aí ele faz a coisa certa, que seria soltar o menino, né, e falar, pô, é uma criança. Cara, isso que você falou me lembrou muito de Die Hard, porque eles fazem muito a crítica de Duro de Matar. Eles fazem muito a crítica a quem tá no poder, assim. Então, nesse filme eles fazem crítica ao deputado, ao governador, né, Sim. Ao Selton Mello, que é o chefe da polícia, mas o peão, o cara que tá lá trabalhando, fazendo o trabalho dele, ele é um cara normal, um cara inocente, um cara comum, né? E no Die Hard também, você vê o policial que ajuda, é o cara que tá lá embaixo. Ele tem que ajudar meio que sem ninguém saber. Sem passar por cima do comando superior. Porque se ele pedir permissão, os caras vão falar, não, cara, você tá maluco. Porque ele tem um sistema que permite, né, limita até o FBI e tal. E a mesma coisa o crime, assim. Então, nesse filme parece que eles foram para um caminho melhor, assim. Se a influência tivesse sido o Dadinho, o Zé Pequeno, eles crescessem junto com o pessoal do tráfico, talvez eles transformassem até a inocência deles fosse útil para moldar no que eles quisessem pro mal, né? Exatamente. Eu acho que nesse caso assim, eu acho que é um contrário, né, de mostrar, a gente tá tão acostumado a ver em comunidades assim, principalmente de favelas e tal, que ali é sempre muito fácil, né? O ambiente que molda o caráter das crianças. Nesse caso, as crianças, né, que não, elas já têm essa integridade, né, e não foram moldadas pelo lugar, né? Por mais que elas tenham contato com essa corrupção, elas sabem que a polícia não trata elas mesmas falam que tratam elas como lixo, né? Mas elas tratam o lixo como um tesouro. Um tesouro, né? Porque é dali que elas buscam a sobrevivência e acham as coisas delas, né? Aquele fliperama lá, o rato com certeza achou no lixo. Sim, com certeza alguém jogou um assim. Super Nintendo, é verdade. E ele arrumou, que ele é um gênio. Que ele é engenhoso. Eles jogam, né? Às vezes jogaram ferro de solda. Não, mas às vezes a gente tá tão acostumado a uns a mais, vai pro lixo. É verdade, não. Um tipo de comportamento às vezes é muito comum. E o roteiro é bem inteligente, né? Sim. Até desde me lembrou muito o plano do Wagner Moura, né? Porque tem o tio dele, né? Que é o Chico Xavier. O tio dele. Tio dele. O tio dele que tá na cadeia, e o tio dele é um advogado que ele luta pelos direitos das pessoas, dos pobres, etc. E o plano dele me lembrou muito o do Um Sonho de Liberdade. Shawshank Redemption. Se você não viu, assista. Ótimo filme. Acho que é, se não me engano, o número 1 ou 2 no top 100 do IMDb, né? Ou seja, é muito engenhoso o filme. O roteiro é muito inteligente. Ele é bem realista, assim. É engraçado. O roteiro ele não precisa ser realista para você acreditar nele. É isso que eu quis dizer. Tem algumas coisas no filme que, se é realista ou não, a gente não sabe. Por exemplo, será que um menino consegue viver sozinho no esgoto e tal? Então, assim, tem esse tipo de coisa, mas que em nenhum momento no filme você questiona. Você acredita, porque ele é montado de uma forma que faz tanto sentido. Até a questão dos pais, né? Sim, você não pensa no... Por exemplo, será que esses meninos têm pais? Não sei, o filme não mostra. Será que eles são órfãos? Mas o ponto é, em nenhum momento do filme... você se pega questionando isso, porque você simplesmente acredita naquela história, e acho que o fato dela ser uma aventura bem feita, bem construída, onde as cenas elas se conectam muito bem, a montagem também é muito bem feita, você não sente essa necessidade de ficar se perguntando. Eu gostei muito do filme, concordo com o que você está falando, mas só tem um detalhe no final que eu acho que é uma tentativa de
né, moralização, conscientização da gente com relação ao poder da gente com a nossa política, né? Que eles falam, se os jovens fossem às ruas, parece um pouco o que me incomodou, por exemplo, no filme Candidato Honesto. Que no filme ele tenta não só conscientizar quem vota, mas também ele tenta conscientizar um personagem político também. Isso me incomodou É aquele call to action que ele faz no final, pra meio que, se você tá assistindo o filme e isso mexeu com você, tenta mudar, tenta fazer alguma coisa. Lembre-se que a culpa também é sua. Sim, que você na verdade lembra que você tem um poder, né? Nesse caso do Trash, né, ele tenta mostrar o poder do que aconteceu em 2013, em junho de 2013, com as passeatas, né, nas ruas. Sim. E tentar buscar talvez um pouco desse sentimento que, querendo ou não, parece que se esfriou, mas né, o filme ele foi gravado, né, provavelmente, né, nessa época, 2013 talvez. Sim, deve ter sido mais Então deve realmente ter sido naquele, né, no calor daquilo que estava dentro das pessoas. Eu acho que é bom o filme acontecer até nessa hora de novo. Ele está estreando uma semana após o primeiro turno das eleições. E é engraçado até porque quando você... eu concordo totalmente com você, porque quando ele fala essa frase, vamos para as ruas, não sei o quê, eu pensei que era até uma coisa assim, pergunta para as crianças aí, se tem uma mensagem para alguém, coloca assim como que um extra, sabe? Porque de tão estranho que soou isso no filme. Mas, enfim, é um pequeno detalhe também, Sim, né? é um detalhe que não vai estragar a obra. Eu acho que é um filme extremamente válido pelo filme, não necessariamente pela mensagem de conscientização política. Como um filme, independente o filme já é uma mensagem de conscientização de várias coisas, não só política, né? É por isso que talvez esse extra ficou meio... desnecessário. Desnecessário. Pô, sério mesmo que depois de mostrar tudo isso, assim, o político é o pior vilão de todos, e você vê, não é escondido... Você precisa mesmo colocar essa mensagenzinha? Outra coisa, por exemplo, quando eles vão ver lá o livro de quem está envolvido na corrupção. Pô, ele dá uns nomes fantasia ali, mas você entende que são, por exemplo, ele fala, né, Templo Universal. É verdade. Ele fala, Associação de Futebol do Brasil. Uns nomes diferentes, mas você entende quem são os vilões da história, né? Você não precisaria ter essa mensagenzinha, né, no final. Mas eu concordo. E é até bem engraçada, né? Nessa hora todo mundo dá risada. Porque, todo mundo dá risada. Porque é reflexo da realidade, né? Exatamente. International Stadium, né? Association. Mas eu acho, cara, que é muito legal isso, porque parece que tá mudando o jeito que as pessoas enxergam as coisas, assim. Por exemplo, a gente tem 2 filmes em 2 fins de semana seguidos sobre como o político é escroto, sabe? Tipo, isso quer dizer alguma coisa, entendeu? Talvez 20 anos atrás isso fosse um pouco exagero, não é todo político é assim, mas acaba sendo uma crítica bem pesada, e eu acho que é um reflexo dos tempos mesmo. O povo tá cansado, cara. Colocar os problemas e achar que os políticos vão resolver, eu acho que acaba sendo uma... Você vai ficar esperando, entendeu? Tipo, não adianta muito colocar... É sujo, mas você se acostuma. É sujo, mas você se acostuma. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários Winning! Mostra pra gente que você chegou até o fim desse vídeo, que você nos acompanhou até esse minuto tão importante, que você é um bom companheiro assim como nós, que você curte o nosso trabalho. Se você está assistindo os companheiros, você está winning na vida. Você como Charlie Sheen e Martin Sheen, seu papai. Nossa, como se você tivesse ganhado uma carteira que não só tem tesouros, te leva a muitos outros tesouros, que são os outros nossos vídeos. Qual é um dos maiores tesouros, que é o conhecimento. Conhecimento que não é só isso, é conteúdo exclusivo, que é aonde? osbonscompanheiros.com/vip. Exato, aqui que você vai, o caminho para o tesouro tá aqui. Exatamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever clicando aqui. Se você curtir o nosso vídeo e dar aquela ajuda legal, você também pode interagir conosco nas redes sociais, Cinema OBC, pro Twitter e facebook.com/osbonscompanheiros. Exato. Nós temos também uma palestra no Conacine, eu vou dar uma palestra sobre distopias no cinema e o que você pode aplicar isso para sua vida. O Bruno vai dar uma palestra sobre ficção científica. Exatamente. E o que você pode aplicar sobre isso na sua vida. E se você quiser assistir essas palestras, é totalmente grátis. Você só precisa entrar nesse link aqui, conacine.org/obc, ou clicar nesse botão aqui se você está assistindo no YouTube. Exato. É isso aí. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons companheiros.